Tudo bem com vocês? Boa noite. Tomaram um cafezinho? Amém. Nós estamos seguindo. Obrigado, Ana. Nós estamos seguindo com a série sobre avivamento, né? E o pastor Simeão me escalou para falar sobre os avivamentos nas ruas. Então, o que eu vou compartilhar com vocês essa noite é realmente o avivamento que eu vivi com muitos missionários, muitos amigos meus nas ruas. Foram dias bons, foram dias incríveis, mas também foram dias difíceis. Quem é missionário em tempo integral sabe do que eu estou falando. É total dependência de Deus. Eu vou começar lembrando vocês, quem aqui consegue participar da sala de oração toda sexta-feira? Levanta a mão. Eu não sei se você estava, mas teve uma sala de oração, que eu acho que foi a Rosana, que ela teve uma visão, se eu estiver errada, você me corrige, Rô, onde nós saímos, certo? Então é a Rosana. Nós saímos da sala de oração mesmo, aqui do templo, e a gente saía com uns foguinhos na mão. E aí a gente saía cuidando desse foguinho, né? E você já ouviu o pastor Tiago, o Du, a pastora Gil, falando sobre avivamento, sobre fogo. Algo que esquenta, que aquece o seu coração. Mas o avivamento, ele começa através da oração. Vocês sabem disso. Mas o mais importante disso é direcionar esse avivamento. Se o avivamento acontecer aqui, nessas paredes, e não sair daqui, o avivamento tem propósito, gente. O avivamento tem propósito. Você ser uma pessoa avivada em Cristo e por Cristo, uau! Ninguém te segura. Ninguém te segura. Então, um avivamento nas ruas é uma extensão do avivamento que aconteceu dentro da igreja ou dentro de um quarto. Enfim, porque o avivamento ele acontece no coletivo, mas também ele acontece no individual, no seu secreto com o Senhor. Se você começar a ler os livros sobre avivamento, meu Deus, as pessoas queimavam dentro dos seus quartos e em lugares escondidos. Lá em 1 Timóteo 2:4 diz assim, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os homens, todos os homens. Você consegue se enxergar antes de ser salvo? E que você hoje é salvo. E que você pode sim e deve. É uma ordenança de Jesus. Aqui em Marcos 16 diz. Jesus dá ordem para a evangelização. Ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então não tem como você selecionar, querido. Você não tem nem o direito de selecionar a quem levar as boas novas. Você não tem o direito de selecionar lugares. É claro que hoje nós estamos falando de ruas. Então eu e você, nós nos tornamos pescadores de homens. Nós nos tornamos pescadores de almas, mas nós somos responsáveis. Existem muitas pessoas que até fazem evangelismo de rua, mas não direcionam e não cuidam das pessoas que aceitam Cristo, ou melhor, que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você já imaginou? Você tem um filho e você abandona. E quantas vezes isso acontece? Para se fazer um evangelismo de rua, existe toda uma programação. E o lugar mais temível, e vou dizer assim, que as pessoas rejeitam, é a rua.
É a rua. O que tem de belo na rua? Moradores de rua. Nós temos... É considerado talvez um lugar marginalizado? Existe muito crime? Aonde você mora tem esses adjetivos? Os encontros de tribos acontecem na rua. Esse domingo, domingo não, que nós estamos no feriado, eu fico perdido nos dias. No feriado de quinta-feira a gente foi tomar um sorvete ali na Praça do Gaúcho. Gente, lotado de skatista. Ali é a área deles, ali é a tribo deles. E a gente falou, uau, aqui daria um evangelismo da hora. Que desafio. Tem os encontros de várias tribos, vendedores, trabalhadores, turistas, lazer e socialização. Isso tudo acontece na rua. Você já andou distraído na rua e já bateu a cabeça no poste? Enfim, a rua é um espaço plural, gente. É um complexo onde encontramos uma variedade de pessoas com diferentes histórias, necessidades e motivos para estarem ali. Mas o que é preciso para se preparar para o ID de Cristo? Eu acredito que o último que a gente fez aqui foi no Zombie Walk. Acho que nós estávamos aqui em 10, não sei, não lembro mais exatamente, né, Kaique? O Kaique que administrou. Bonitinho. E foi muito difícil. Se você for para as ruas no intuito de observar as pessoas, porque geralmente a única coisa que você olha na rua é o sinaleiro, né, e o lugar para você atravessar, senão você é atropelado. Mas se você começar a observar a rua, você volta muito triste para casa. Aí você fala, meu Deus, e agora? Lá em Marcos 16, 17 diz assim, presta atenção, gente, é o próprio Cristo falando. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E em meu nome, olha os sinais, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algo mortífero, não lhes fará mal. E imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Você já chamou o pastor para expulsar demônio? Você já expulsou o demônio? Gente, eu vou começar a relatar as coisas que aconteceu comigo. O avivamento no meu coração aconteceu, sabe onde? Pasme você, dentro do meu emprego. Se você não sabe, eu sou professora. Não atuo mais. Mas foi no meu ambiente de trabalho e eu comecei a ver que os princípios que eu acreditava não estavam condizendo com o lugar que eu dava aula. E eu sempre dei aula em escola particular e ganhava muito bem, trabalhava com a classe média social alta. Então estava tudo certo, era uma zona de conforto. Eu estudei para isso. Estava tudo certo. Até que o Senhor abriu os meus olhos e o meu coração começou a queimar em falar do amor de Deus para crianças, porque naquele lugar eu não podia falar do amor de Deus. Então aquele lugar não servia mais para mim. Mas e o dinheiro? O dinheiro não servia mais para mim. E eu cheguei para Jesus e eu orei sozinha. Eu falei, Jesus, eu não quero mais mentir para essas crianças, eu quero falar do seu amor todos os dias. E eu tinha mais ou menos uns 10 anos de casa, professora única da única turma, e eu fui lá e pedi a conta. O meu chefe, na época, ele era dono de todos os UAU, da faculdade, da PUC, e ele me chamou, ele falou, senta aqui na minha frente, vamos conversar. O que foi que aconteceu? Ele não iria entender o que aconteceu no meu coração. E eu tive uma oração muito séria com o Senhor. Fui até a minha casa e falei, Deus, a partir de hoje eu só trabalho para o Senhor. Cuidado com as orações que você fala. E eu falei, eu não vou atrás de emprego. O Senhor vai enviar. E o Senhor enviou mesmo. Uma escola cristã, onde a diretora era uma professora muito bem formada, da Assembleia de Deus, de uma escola cristã evangélica.
E ali eu comecei a trabalhar e falar do amor de Deus para as crianças. Mas nesse mesmo tempo, eu estava numa igreja, a gente estava construindo uma igreja, reformando uma igreja, e de repente bateu lá na minha porta. E aí ela falou, assim, uma menina de 13, 14 anos, ela falou assim: pastora, você pode ir lá na minha casa agora? Eu falei: minha filha, agora? Porque a minha mãe está doente. E eu estava sozinha. Eu falei: vou? A senhora pode orar pela minha mãe? Gente, eu cheguei lá. Já tinha acontecido a Terceira Guerra Mundial na casa dela. Tinha demônios, brigas, sangue. Eu falei: meu Deus. E eu entrei no quarto. E a mãe dela tinha um câncer de garganta. E eu falei assim: o que a senhora tem? Ela tinha que tampar o buraquinho, sabe? Que eles tiveram que fazer para ela poder respirar. E ela relatou o que ela tinha. E eu falei para ela: você já conhece Jesus? Ela falou que sim, que conhecia Jesus. E eu falei: eu posso orar com a senhora? E eu lembro que eu fiquei com tanto medo. Eu falei: Jesus, é só o Senhor, porque em mim não há nada, nada que possa curar essa mulher. Mas eu oro em teu nome. E eu coloquei a mão naquela senhora. E o cheiro do câncer era muito forte, gente. Era muito forte, exalava no ambiente. E aí conversei com a adolescente, conversei com a irmã da adolescente. E fui embora. Gente, tremendo igual uma vara verde, assim. Falei: meu Deus, que seja feita a sua vontade. E vida que segue, continuei trabalhando. E de repente eu estou no mercado do bairro. Daqui a pouco passa a mãe dela assim: oi. E Jesus curou ela. Foi curada do câncer, a mulher andando. E eu fiquei assim: uau, Jesus. Eu não estava sozinha. Jesus estava comigo. Você nunca está sozinho. A pastora, ela tem o hábito de falar assim, que os avivamentos acontecem em lugares nada favoráveis, né, pastora? E às vezes em lugares horríveis. Você entende o tamanho da nossa responsabilidade? Eu poderia ter falado: amiga, eu estou ocupada. E realmente eu estava ocupada. Não, eu deixei tudo. E fui fazer o que o Senhor nos ordenou. Se Ele falou que é para a gente pôr as mãos sobre os doentes e enfermos, coloque. Se ele vai ser curado ou não, é Cristo. Não é você. Todos os avivamentos de rua, países, capitais, cidade, bairros, eles são diferentes. São muito diferentes. Então, existe um tempo de preparação para você ir. Mais ou menos o tempo que a nossa equipe se preparava, a gente era 1 ano. 1 ano orando, 1 ano jejuando, 1 ano estudando, comendo a Bíblia, orando um pelos outros, orando para que a gente fosse, o lugar que a gente fosse entrar. Existia um mapeamento local, lugar, cultura, pessoa, os demônios do lugar, financeiro, passaporte. Gente, é uma loucura, é uma loucura. Servir a Jesus em outro lugar, sair da sua zona de conforto. A minha primeira vivência em missões, eu me encontrei em missões. E eu falei: eu quero isso para a minha vida. Eu estudei por 6 meses. 3 meses estudando, aí eu fui para o prático em Londrina. Não conhecia Londrina. Chegando lá, acho que uns 50 missionários. E a gente ia para rua, e rua, e rua. Gente, quem conhece Londrina é quente, né? Mas é quente. Então você andava de short, chinelo, a mesma camiseta por 3, 4 dias. E falando do amor de Cristo, e falando do amor de Cristo, e falando do amor de Cristo. Aí chegou um sábado, a gente estava assim exausto. Porque a gente saía cedinho e voltava ao escurecer. E aí a gente chegou, e era uma chácara que a gente ficava de chão batido mesmo, terra vermelha. E aí o pastor, a gente sentou assim: meu Deus, a gente precisa de um banho. A gente precisa comer e a gente não vê a hora da gente descansar. De repente o nosso líder falou assim: olha, aqui ninguém vai descansar. Venha todo mundo aqui pro barracão. Falei: ué, o que será que aconteceu? Será que ele vai conversar sobre os prós e os contras que aconteceu e tal no evangelismo? O que a gente precisa melhorar? E de repente ele falou assim: aqui. Vocês leram sobre o Pentecostes?
Sim, nós lemos. Atos é um dos primeiros livros que a gente lê na Bíblia, porque ele é incrível, ele fala sobre a igreja. E ele falou assim, pois o Pentecoste vai descer neste lugar. Eu falei, minha nossa, como assim? Gente, eu era nova, e eu tinha uma fome de Deus, assim, sabe? Eu tinha uma curiosidade, e eu falei assim, quero ver isso. Senhor, eu quero ver isso. E de repente ele falou assim, a partir de agora você vai ser batizado em línguas. E vocês falarão várias línguas. E ele começou a orar. E ele começou a orar. De repente levantava uma falando italiano, alemão, japonês, chinês. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu falei, Jesus, o que é isso? Ele falou, levante suas mãos. E eu olhava assim, curiosa, e daí eu ficava com medo, daí eu olhava de novo. Levante suas mãos ao céu. O céu desceu nesse lugar. Gente, eu levantei as mãos ao céu. Eu levei um choque. Eu levantei as duas mãos. Como eu levei o choque, eu fiquei com medo e abaixei a mão rapidinho. Porque aquilo tudo para mim era novidade. E eu ficava imaginando o Pentecoste acontecendo entre os discípulos. E aquele negócio acontecendo, e ele falava, o Senhor vai te dar um país, o seu coração vai queimar por um país. A partir daquele dia eu comecei a falar em línguas, e toda vez que eu orava, a minha mão pegava fogo. E pegava fogo, eu falava, Jesus, o que é isso? Meu Deus, que sobrenatural é esse? Saia da zona de conforto. Saia da zona do conforto. Tem o sobrenatural de Deus te aguardando. Para você ser Jesus na vida dos outros. E aí, peguei no tranco, gente. Falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu fui mais para Foz do Iguaçu. Lá em Foz do Iguaçu tinha uma equipe da Bolívia lá, e eu lembro que a gente estava no auditório assim, e eu falei, Deus, eu quero ajudar aquele pastor. E eu falei, mas eu não sei como ajudar Deus, eu não sei como fazer. Jesus sabe que a gente não sabe, mas a gente precisa ser, sabe, mais humilde, mais honesto com o Senhor. E aí eu falei, então beleza, Deus, vamos para a Bolívia. Vamos para a Bolívia, sem um centavo no bolso. Nada, zero. Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, não tinha um centavo no bolso. Salário de professor paga o básico para se viver. Mas o meu coração queimava, porque abençoar a Bolívia queima no coração de Deus antes do meu. Eu quero dizer para vocês que talvez tenham o desejo de falar do amor de Cristo fora dessas quatro paredes. Começa aqui dentro. Se você não lavar banheiro, querido, se você não fazer parte do staff, se você não vier orar, se você não ler a palavra, você não vai ser enviado. Porque você vai ser envergonhado. É sério o que eu estou falando. Você precisa ajudar o pastor dessa igreja. Ajude com todas as tuas forças, com todo o teu ser, com toda a sua finança. Isso aqui, galera, é um test drive. Está todo mundo sendo testado. E aquele que está dizendo, sim, sim, Senhor, eis-me aqui. Você vai ser preparado. Você vai ser preparado. Eu tenho uma amiga minha que ela fez missão comigo. A gente fez missão muito juntas. Ela é considerada minha irmã. Eles ficaram 1 ano orando. Estou agora falando de Brasil, Paraíba. Chegando na Paraíba, gente, o que mais tem na Paraíba? Criança. Muita criança. Então, existe o evangelismo de rua com crianças. Gente, se vocês soubessem como é bom evangelizar criança, nunca mais se evangelizava adulto. Eles são incríveis. Crianças têm um coração maravilhoso. Se você receber Jesus na sua infância, uau! Faz tanta diferença. E tinha um monte de criança, pastora Michele, um monte de criança. E criança gruda na gente, né? Nas calças, na roupa. Um calor. E eles estavam organizando o cultinho das crianças. E de repente veio uma menina puxando. E dizia que o irmão dela era surdo. E ele falou assim, a senhora pode orar por ele? E daí ela falou, sim, tirou a criança do ambiente, colocou as 2 mãos no ouvido do menino e falou, em nome de Jesus, escute.
E o menino começou a escutar, porque o som, para variar, da igreja estava alto. E o menino fez assim, ele se assustou. E aí eles saíram correndo. Gente, você está entendendo que se você tiver um filho com deficiência auditiva, alguém botar a mão e... Gente, você imagina a alegria de um pai, uma alegria da criança. E eles correram para casa. E acredite você, a família inteira nordestina estava lá. Todos eles se converteram. Uma criança levou Cristo através de um milagre. O que você está fazendo sentado? Continuando lá na Paraíba, um lugar muito pesado. Lugar onde os coronéis mandam. São os políticos, são os coronéis. E eles andando e de repente sai uma criança, assim, tipo o tamanho do Caio, Gil. Sai peladinho, correndo. E eles falaram, meu Deus, a gente que é mãe, a gente que é professora, a gente que é pastor, a gente fica desesperado pensando na vulnerabilidade daquela criança. E aí eles correram para proteger o menino. E aí a mãe chegou, vocês podem orar por ele, porque ele não me deixa pôr roupa. Não me deixa pôr roupa, não me deixa. Eu falei, mas como assim não deixa? Não, ele não, a gente põe, ele tira, a gente põe, ele tira. E quando eles entraram na sala da casa deles, sentaram com ele e ele falou assim, tem um urso aqui dentro. E ele fica ali, ó, tia, atrás do sofá. E ele fala para eu não colocar a roupa. Aí ela falou, não, a partir de hoje esse urso vai embora. Era um demônio. Ou você acha que o demônio veio horrível para a criança? Era um demônio. E eles oraram por aquele lugar e continuaram. Presta atenção, continuaram. Chegaram em mais um lugar. Tinha um senhor com uma ferida horrível, aberta aqui no pescoço. No queixo. E ele falou, a senhora pode orar por mim? A senhora pode orar por mim? Preste atenção que as pedras estão clamando. E eles colocaram a mão e começaram a orar. Gente, aquilo lá foi estourando. Aquilo foi espirrando, a pus foi saindo. Foi saindo e o buraco fechou. O buraco fechou. Terminando isso, eles voltaram, porque os bambamã que mandavam na rua falaram, pode ir embora daqui, não queremos vocês aqui. E na volta eles encontraram a criança de roupa. Oxi! Ela falou, sim, não, tia, o urso foi embora, agora eu posso colocar roupa. Talvez você possa estar indiferente com o que eu falo, porque não é seu filho. Porque não é sua casa. Não é brincadeira. O mundo já é do maligno. O príncipe deste planeta Terra é Satanás e seus demônios. E eles estão judiando de crianças, judiando de idosos, judiando de pessoas. Talvez judiando das tuas famílias. E você está apático. Uma ovelha gordinha, vindo, recebendo, comendo, saindo. Na Bolívia, lembra que eu acabei de ler para vocês? Nós expulsaremos demônios. Na Bolívia a gente foi em vários lugares, mas esse lugar era uma praça. Ali em Cochabamba. E a gente usava uniforme. Nós éramos todos iguais, nós nos tratávamos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Talvez uns tenham experiências mais do que outros, mas isso também é somado. Eu lembro que foi a primeira vez que eu andei de avião. Cara, o céu é lindo demais. Mas quando a gente começou a entrar na Colômbia, uma policial começou... Gente, assim... Você se preparou, minha faculdade era espanhol, fizemos a aula de espanhol, mas quando você chega no país, parece que embola tudo aqui. E eu lembro que chegou uma policial e começou a falar em espanhol comigo e levantou. Ela pegou com as duas mãos assim em mim, levantou por debaixo do meu sutiã e começou a procurar droga dentro de mim.
E aí ela falou assim, em espanhol: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: sou uma missionária. Ela tirou a mão no primeiro momento de mim. Ela se afastou. Tá tudo certo, pode continuar. Isso tudo em oração. E, gente, é uns tremer das pernas, vocês não fazem ideia. É um medo, porque você sai da sua zona de conforto, você sai do seu país, não tem ninguém. Eu fiquei 16 dias lá, sem o meu esposo, sem meus filhos. Aí eu lembro que chegamos lá, na base missionária, pegamos um ônibus, 10 horas de viagem. Eu falei: Senhor do céu, eu andei mais de ônibus do que de avião? E quando nós chegamos nessa escola da Assembleia de Deus em Cochabamba, a gente acordava, gente. 40 graus de calor. Mas quando a gente acordava, a gente via as montanhas cheias de neve. A primeira coisa que a gente contemplava era a criação. Sabe, tudo que Deus fazia, e a gente falava: nós estamos aqui por Ele. E é para Ele todas as coisas. Vou relatar para você. 200 missionários. E acredite você, teve pessoas que foi para ter uma viagem internacional. As pessoas que foram a ter uma viagem internacional sofreram muito, adoeceram. Então, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque. E aí nós acordávamos, tomávamos café. Vocês não têm noção. Tudo ruim. O Nescau deles era água com chocolate e pó. Não se tinha café. Eu tomava chá, pão. É outro mundo, é outra comida, é outra língua. A água para se tomar banho vinha lá das montanhas congeladas. Queimou tudo no nosso chuveiro. E para tomar banho, parecia que você estava tomando banho da água do freezer. Falava: meu Deus. Lenço umedecido foi a melhor amizade que nós fizemos naquele lugar. E nós fomos para essa praça. Nós acordávamos, fazia devocional e nós fomos para essa praça à noite. Às vezes a gente saía cedinho, voltava de noitão. Nessa praça, era tipo a Tiradentes. Fluxo de gente andando, normal. E eu lembro que eu falava assim: Jesus, me ajuda com o espanhol, porque a gente vai ficando nervoso. Se no português a gente embola, imagine no espanhol. E eu fui e conversei com uma família. E eles me deram atenção e eu comecei a falar. A gente sempre andava de 2 em 2. E aí eu comecei a falar do amor de Jesus para aquela família. E o pai aceitou Jesus, a mãe aceitou Jesus e os filhos aceitaram Jesus. Gente, tudo em espanhol. O Espírito Santo de Deus, ele trazia assim no nosso coração, na nossa mente, um poder do céu que eu não consigo explicar em palavras para vocês. Eu não consigo. Eu não consigo. Você precisava estar lá, naquele lugar. E aí nós continuamos falando do amor de Deus. E falando do amor de Deus. E de repente veio uma senhora com um cadeirante. Era o filho dela. E aí a mulher aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Quando ela aceitou Jesus, o menino endemoniou. Mas aí o bicho pegou. Gente, era uma luta, e a gente orando, e a gente orando, e a gente orando. E o discernimento de espírito, era para a gente rodar em volta dele, da cadeira de roda. Gente, vocês assistiram Paixão de Cristo? Quando, eu acho que tem uma parte que Jesus está sofrendo, e aí o diabo, representado por um homem muito branco, com um bebê no colo, ele vai olhando assim. Conforme a gente rodava em volta da cadeira de roda, o menino rodava com a gente assim, ó. E aquela opressão demoníaca seríssima sobre nós, e a gente orava, e a gente orava. E nisso um grupo de intercessão aqui do lado. Grupo de intercessão, grupo de intercessão, grupo de intercessão. Todos oram, um expulsa. Todos oram. De repente Deus falou com a mulher da intercessão: bata o pé. Bateu o pé, pá, o demônio foi embora. Como assim? Bata o pé. Gente, vocês perguntam para Jesus. Vocês só obedecem. É assim que funciona. Às vezes parece ridículo. Não, não é do seu jeito. É do jeito de Deus. E eles foram libertos, gente. Foram libertos. E aí a gente foi para outro dia. Gente, era
16 dias. A fio. Aí nós misturamos. Tinha os brasileiros junto com os bolivianos. Então nós misturamos nas nossas equipes. Eles sabiam andar por todos os lugares, sabiam falar a língua, tanto a espanhola como... Gente, vocês não estão entendendo. Quanto mais pro mato tu entra, mais tribo tem, mais língua tem. Eu falava, Jesus, e eu aqui apurado no espanhol. Falei, Jesus amado, e agora, pai, quechua, ninguém sabe falar. E aí Deus mandou nós lá. De noite, nós dormindo. Sabe aquele colchãozinho que o Caio dorme aqui? Um bem fininho, não é o grossinho não. Aquele era a nossa cama por 16 dias. E aí, a gente teve um dia de folga. O missionário tinha um dia de folga. Então a gente foi, passeou, chegou. E aí a gente foi deitar. A ordem para dormir é tudo certinho, é tudo correto. E a gente deitando, de repente a gente começou a escutar um barulhão. Pá, pá. Era uma escola, lembra? De repente as cadeiras voavam, as carteiras voavam. Aí chegaram e foram chamar a nossa atenção. Que palhaçada é essa, que bagunça é essa? Minha filha, nós não estamos nem nos mexendo. E os bichos ficaram loucos. E começaram a fazer um barulhão. E de repente começou a chover, gente. Filme de terror. Começou a chover de um jeito e eu falava assim, meu Deus do céu. E eu não sei te contar. Não é um medo normal, sabe, de criança. Ai, medo de escuro, medo de chuva, medo de trovão. Não, é um medo surreal, porque é uma opressão demoníaca. E aí a gente se juntava, as meninas assim, colocando a coberta. E eu falei assim, ó, gente, ninguém dorme. Daí todo mundo tinha dormido e eu acordada. Eu falava, Jesus, fica comigo até eu dormir, Jesus, fica comigo. De repente, a missionária começou a ficar engasgada. Deitada, engasgada. Aí a gente sentou, olhou. Falei, ué, o que está acontecendo? Essa casa se afogou, né? Você está dormindo errado. Um demônio tinha entrado no quarto e tinha grudado no pescoço dela. Lá os demônios vão, na Bolívia os demônios vão na garganta e nas pernas, nessa região aqui, ó. E aí, ela conseguiu... Não sei se você já sofreu opressão à noite. Você não consegue falar. Não consegue falar. O bicho é desgraçado, ele não tem o que fazer. Ele vem atormentar a vida da gente. Por quê? Porque a gente vai buscar almas para Cristo. Porque as almas são dele. E nessa noite, ela teve um sonho. O Senhor revelou que era para nós termos muito cuidado. Porque o ambiente que nós íamos, haveria muito sangue no chão. Falei, meu Deus do céu. Subimos no caminhão, nada de ônibus, nada de ar-condicionado. Caminhão, galera. É que não deu tempo de eu pegar as fotos. Caminhão de boia fria. Já ouviu esse termo, caminhão de boia fria? E as alturas que a gente andava? Era assim, a montanha-russa do Beto Carreiro, galera. Vocês não estão entendendo, era assim, ó. E a gente ia orando, Jesus, 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 não deixa esse caminhão tombar. Jesus, a gente precisa chegar lá. Chegamos lá. Uma fila, tudo parado. Ônibus parado, carro parado, táxi parado. E nós lá atrásão. Aí o pastor falou assim, eu vou descer e eu vou conversar com os índios. Eles tinham tido uma briga muito séria e eles brigam... Lá eles não chamam a polícia, gente. Lá é olho no olho, tá? Aí os facões estavam tudo sangrando assim, na rua, conforme Deus havia mostrado. Aí ele falou assim, só vai passar a igreja. Vocês estão entendendo? Só vai passar a igreja. Aí o pastor falou assim, peguem tudo que vocês conseguem, peguem tudo. Eu falei, e a gente tinha levado mala de rodinha, a gente tinha levado um monte de frango, gente. Frango, porque a gente já estava levando comida também. Comida, aí tinha, a gente é prof, né? A gente era do Ministério Infantil, então ali tinha bala, chocolate, pirulito, tinha coisinha de pintar rosto, tinha computador, notebook com todas as músicas, porque as músicas tinham que ser todas em espanhol. Gente, olha, eu falo para vocês, eu estou pregando toda arrepiada hoje aqui. E a gente passava assim, e ele falou assim, não olhe para os homens. Não olhem para os homens que estarão na beirada com facão. Passa reto. Mulher, não olhem para os homens. E a gente ia orando, passando assim com o negocinho. E eles passavam com a faca assim, ó, no chão. Faca não, facão. E daí eles falavam assim, buenos dias, muchachas. E a gente ia passando. Gente, meu coração, acho que batia aqui assim, ó. Porque a gente deixou família em casa. E se um deles resolvesse nos pegar,
E aí a gente conseguiu. Aí nós andamos quilômetros, galera, a pezão. Aí outras pessoas vieram nos buscar com um ônibus. E o evangelismo aconteceu naquele bairro. Eu lembro que eu estava com as crianças, igual as crianças sentaram aqui no chão. A gente sentada assim com as criancinhas. E de repente eu olhei para trás e eu falei, sangue de Jesus tem poder. Satanás grudava nas pernas das mulheres, assim, eu tenho isso filmado. E chacoalhava elas assim, ó. Elas dobravam igual palmeiras. E as crianças nunca tinham visto aquilo. Você imagina uma criança ver a sua mãe endemoniado? É muito triste. Aí começou a libertação. E os demônios iam embora, assim, um monte de gente. Um monte de gente liberta. Um monte de gente liberta. E aí, depois que eles foram libertas, eu devolvi as crianças para as mães. As crianças de lá eram muito boazinhas, Gil. Muito obediente. Muito obediente. O pastor falou assim, Sil, você tem essa praça, você e a Michele para cuidar. Gente, acho umas 40, 50 crianças. Eu falei assim, nós vamos ficar aqui? Ele falou assim, aberto, tudo aberto. Você vai cuidar delas, você vai falar do amor de Deus para elas. Gente, eu estou contando coisas assim para vocês verem que é físico o negócio também. Aí fazia uma fila de criança e daí eu usei quase todo o meu lenço umedecido para limpar as crianças. Porque elas eram muito sujas. Lá na Bolívia as pessoas evacuam no chão, gente, no mato. Eles não se lavam, eles não se banham. Então você imagina eu no meio de 50 crianças ranhenta, catarrenta e fedidinha. Mas eu aprendi na Bolívia uma coisa, respirar pela boca. Respirava. E assim, eu tinha que usar, sabe aquele negócio que os jogadores usam para botar no nariz para poder correr? Eu tinha que ficar com aquilo lá. E aí eu aprendi a amar as crianças. Falei, não posso rejeitar. E aí eu limpava as crianças, limpava. E a minha amiga assim, Sil, eu vou vomitar. Eu falei assim, então você vai para lá, volta para a terra, respira e volta a cuidar delas. Porque Jesus não diz que é para a gente cuidar dos cheirosinhos, do limpinho. Não é assim. Eles vão vir como eles estão. E talvez você pense, nossa, eu nunca fui assim. Às vezes você é encardido espiritualmente. E aí eu sei que nós cuidamos daquelas todas as crianças. Gente, mais de 40 crianças aceitaram Jesus conosco. Você está entendendo que o teu comportamento fala mais do que palavras? E eu lembro que a gente não tinha espelho, então eu maquiava as crianças e mostrava elas no celular. Elas nunca tinham visto celular. E daí elas riam, e daí elas corriam para o final da fila de novo, tiravam tudo para eu pintar de novo. Elas queriam amor, elas queriam carinho, elas queriam ser amadas. E numa noite, essa noite foi incrível. Todas as noites foram incríveis, mas o que eu vi, galera, testemunho ocular é incrível. É incrível. Eu lembro que eu estava nesse lugar, eu estava com a equipe da primeira quadrangular aqui. Os amores daquelas meninas ali. Eu esqueci o nome delas, de cabelo loiro. E nós ficamos responsáveis por essa equipe. E tinha uma senhorinha magrinha, mas a gente pensa em magrinha. Magrinha. Cabelinho amarradinho, vestidinho. E aí ela sentava com os braços assim. Aí eu falei assim, nossa, será que ela está com frio, né? Um calor? E aí o pastor começou a falar. E aí a outra mulher traduzia em quechua, não era nem espanhol. E aí nós perguntamos quem queria receber uma oração. Que o próprio Cristo estaria ali para curar ela. Gente, essa mulher, ela ficava assim porque ela tinha a mão mirrada. Tem, né, uma passagem bíblica, né, falando da mulher com a mão mirrada. E quando eu fui levantar ela era muito fraquinha, eu fui levantar ela abriu o braço. Debaixo do braço dela tinha uma lanterna e um papel higiênico, gente. E aí ela ficou desesperada, porque ela achou que eu fosse pegar para mim, porque é muito noite lá, eles não têm luz. E o papel higiênico é porque eles evacuam em qualquer lugar que eles param.
E eu disse calma, que eu ia guardar para ela, que eu ia... Aí ela entendeu. E essa mulher foi andando assim tão devagarzinho. Eu falei, meu Deus, vai quebrar a mulher. E quando ela chegou na frente do pastor e a gente começou a orar. Aí a gente começou a orar. E aí a menina entendia o espanhol do pastor, que passava em quechua, e a mão dela foi abrindo. Essa mulher tinha mais de 50 anos. E a mão dela abriu e ela fez assim. E a gente pulava de alegria, Acho que a gente até assustou ela, na verdade. Mas era tremendo. E de repente ela começou a palpar a gente assim, e a palpar o pastor. Queria saber quem era o feiticeiro. Meu Deus, que feiticeiro, minha senhora? Aí pra gente traduzir que não era um feiticeiro, que era Jesus de Nazaré. Gente, Jesus é vivo. O mesmo Jesus de Nazaré que curou lá, cura hoje, queridos. Foi incrível. Nós entrávamos na casa de pessoas, batia palma, pessoas não levantavam. A gente orava pela janela, a pessoa saía andando. Nós precisamos levar o Cristo para as pessoas. Nós precisamos levar o Cristo para as crianças. Lembra que eu disse e li que falaríamos novas línguas, certo? Chegamos num culto. As quechuas, elas usam uma saia imensa. Pesa 15 quilos as sainhas dela. E elas são bem pequenininhas. E elas têm cabelos longos para que possam fazer tranças. Isso. Então, quanto mais gordinha, melhor. Os homens são apaixonados pelas gordinhas lá. E nesse culto tinha um monte de quechuas. Um monte. E lá era no tambor. Era no tambor mesmo, assim. Eu falava, meu Deus. E aquelas senhoras fizeram comida pra gente. Um calor de 40 graus. E eles fazendo sopa de arroz com frango, que eles chamam pollo. E aí a gente suava, derretia. E na época eu estava como líder de teatro. Eu tinha que maquiar os meninos. Então eu falava, ó, galera, vamos comer para parar de suar logo para eu poder fazer a maquiagem. Porque senão virava um mosaico na cara dos meninos. E aí nós apresentamos o teatro. E eles entenderam o Cristo através do teatro. E pasme você. Ah, gente. Parem de limitar Deus. Parem de limitar o Espírito Santo de Deus. De repente, aquele lugar foi tomado por uma alegria. As nossas missionárias foram batizadas no Espírito Santo pela língua quechua. E elas começavam a conversar com as quechuas através da língua delas. E elas entendiam, e elas choravam, e elas pulavam, porque o Cristo apareceu para elas. Ô, gente, o que foi aquilo? Que avivamento é esse? Mas existem os perrengues do missionário. Muitas pessoas chorando de saudade de um filho. O Matias adoeceu, eles não me contaram. A gente fazia ligação por um... Não era vídeo, eu esqueci teu nome. Skype. O Matias tinha adoecido. O Joarildo tinha pego férias para ficar com o Matias e o Júlio e as crianças, para que eu pudesse viajar os 16 dias. Ele pegou certinho as férias. A adaptação do clima.
A comida, muitas pessoas vomitavam, gente. Muitas pessoas vomitavam, não é a comida que a gente tem o hábito de comer. Agora eu vou contar um negócio para você, por favor, não se escandalize. Estávamos nós, com tipo o Projeto Lucas, com aquele ônibus que a gente leva dentista, ginecologista, etc. E aí a gente foi almoçar. Então, a gente muito educado, sempre muito educado. Muitas graças, Senhora. Tudo que você ganha, você tem que ser grato. Seja bonito, feio, seja grato. Porque para eles é o melhor deles, para nós. E então as meninas vomitavam horrores. Vomitavam, passavam mal, adoeciam. E nesse dia, eu fui para a fila do banheiro. A gente, como missionário, a gente usava uma calça leg, uma calça, não podia ser jeans, porque a gente fazia dança e coreografia. E aí a camiseta, bonitinha, cobrindo tudo certinho, era azul, a gente parecia os Smurfs dentro do avião. E ficamos na fila, sim. Aí o pastor estava na minha frente, de repente o menino abre, era um banheiro que tinha uma porta de madeira, então você via os pés da pessoa e a cabeça da pessoa. Aí a parte íntima da pessoa você não via. Eu falei, mas peraí. Aí o menino, grande assim, igual o Matias, abriu a porta de madeira, pá! E eu falei, cadê o vaso? Aí o pastor fez assim, eu não vou. E saiu, e aí eu fiquei. Aí eu falei, mas não tem como eu não ir. Porque eu sou uma menina. E meninas não fazem as coisas em qualquer lugar. Menino ainda é mais fácil. Falei pra minha amiga, vamos junto, vamos. Você segura a porta, certo? Porque assim, ou a gente fazia xixi ou segurava a porta. Você fica na porta? Fica. Gente, aí tinha um funil, 2 lugares para você pôr o pé e um buraco. E a gente de calça legging. Eu falei assim, amiga, como eles vão fazer xixi? Porque os quechuas usam saia. Então elas fazem isso aqui. Na rua e em qualquer lugar. Elas fazem isso aqui, fazem as necessidades e elas saem. Cuidado você pra você não pisar na próxima, né? Eu falei assim, Michele do céu, e agora? Como é que a gente vai fazer xixi? Foi o maior desafio. Você lembra? Dica da tia Sil, respire pela boca. Porque o cheiro era horrível. E detalhe, na hora que eu fui entrar no banheiro, o menino, o número 2 do menino estava lá me olhando assim. Aí eu chamei a atenção do menino em espanhol. Não sei, gente, foi muito o Espírito Santo de Deus. Eu falei assim, volta aqui. Volta aqui e vai lavar aquilo lá. Aí o menino fez assim, daí tinha um balde. Não, eu fui treinada para casação, você viu? Aí tinha um baldão assim que ele pegava água. Não tinha descarga, gente. Aí ele jogava nas necessidades e a necessidade ia para lá. Então eu fui fazer as minhas necessidades depois na necessidade de uma pessoa dessa. Mas era muito comum, era muito natural. Aí eu falava assim, Jesus, por favor, gente, você vai dar valor à cama que você dorme? Você vai dar valor ao vaso que você faz as suas necessidades? Você vai dar valor à sua comidinha? Você vai dar valor ao ônibus que você odeia, que você pega aquele Inter 2 fedorento, cheio de gente? Você vai dar valor à igreja? Isso aqui é um glamour lá. Você fala, meu Deus, como eu sou ingrato. Como eu sou ingrata. E aí você fala, meu Deus, que saudade da minha casa, da minha família. Dinheiro? Dia de folga nosso. Os missionários da Bolívia, nenhum tinha dinheiro. Aí nós falamos assim, gente, vamos fazer uma vaquinha, né? Aí nós entramos numa lanchonete, entregamos o cardápio a eles. Eles nunca tinham entrado numa lanchonete, eles nunca tinham visto um cardápio. Eu falei, filha, escolhe o que você quer. Ela não sabia escolher. Aí ela perguntou o que a gente ia comer, a gente comeu hambúrguer. E aí aí ela pediu uma sobremesa, sorvete, ela nunca tinha comido aquilo. E na hora de pagar, nós tínhamos dinheiro para pagar para todos os missionários, cara. Nunca faltou. Nunca faltou. Eu fui para lá com todas as minhas passagens pagas. Eu não paguei, o Senhor me ofertou. O meu marido pagou minha inscrição. E chegando lá eu recebi mais oferta. Eu falei, meu Deus, de onde esse dinheiro? Jesus cuida, gente.
Jesus cuida, por que você fica tão preocupado? A tia Cida hoje entrou lá em casa, né, que o Dick, falei que agora o Dick é o mantenedor dos pés do meu marido. No culto do Dar, isso começou no culto do Dar. O Dick deu um tênis pro Joarildo. Daí o Joarildo nunca mais tirou o tênis do pé, né, porque é super bom e o Joarildo trabalha com gás, é pesado, é puxado, né? Então ajuda ali, né, nas perninhas do meu marido. Aí hoje o Dick chega com outro tênis. Eu falei assim, você tá virada no centopeia. Você tá entendendo que Deus cuida? E eu tô citando o Dick, não é para aparecer o Dick, não. Eu tô dizendo que você é a resposta de oração para ajudar outra pessoa. É você, meu querido. Você é a resposta de oração, você tá aqui, não é à toa, é para ajudar esse homem aqui, ó. Você não tá aqui para ser ajudado, meu filho. Ninguém contou isso para vocês. Então eu tô contando. Lá em Romanos 10, 14 diz assim: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. São os teus pés, querido. São os teus pés. É o meu pé. Em João 4, já vou encerrar, fala sobre a mulher samaritana, ou para alguns a mulher do poço. Eu vou pegar bem o finalzinho dele lá no 25. Ela está conversando com Jesus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, isso aqui é para você. Quando você deixar o seu cântaro, olha o que ela fez. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede que um homem me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu acho que está na hora de você deixar o seu cântaro, querido. O que está te segurando para viver um avivamento com Cristo? A vergonha de exposição de coisas que eu passei, de comida que comi, de coisas que bebi, de coisas nojentas, pessoas sujas, desconforto, sem ar-condicionado, sem banheiro. Somos pescadores de almas, independente de idade. Eu quero que você se levante. A colheita espiritual, ela é universal, gente. A alegria tanto naquele que semeia como aquele que colhe. Existe uma urgência da missão. Ela largou o cântaro e ela correu. Ela correu e ela
era uma mulher conhecida pela situação. Samaria não era um lugar muito legal, como diz a pastora, lugar desfavorável. Talvez a Samaria seja o seu emprego. Talvez você está igual um crente 007 lá, camuflado no seu emprego. Ninguém sabe que você é cristão. Talvez tenha pessoas do seu lado morrendo. Gente morrendo. Adolescentes, existem pessoas do lado de vocês pedindo pela morte. Nas escolas e nas universidades. O que nós como igreja fazemos? Queremos um avivamento, ou vamos orar, ou vamos jejuar, tá? E agora o que eu faço com tudo isso? Jesus vai cobrar das nossas mãos. Você precisa reagir. E você precisa pagar o preço. É muita renúncia, gente. Sabe como que eu vim parar na Casação? Eu pedi a conta do lugar que eu dava aula, que era o lugar que eu mais amava na minha vida, que é a base missionária. Jesus aparecia na base missionária, na escola. Eu levava as crianças do maternal no banheiro. Jesus aparecia no banheiro para as crianças. Ela falava: tia, olha Jesus ali. Eu falei: meu Deus, você está enxergando Jesus? Minha filha ali, a tia. A gente fazia cultinhos com as crianças assim, e tinha pais que era de Umbanda e enfim, N situações lá. Elas ficavam endemoniadas, tudo no portão, querendo tragar a gente, porque a gente estava falando do amor de Cristo para as crianças. Nós tivemos um sonho onde a escola foi coberta assim por como se fosse uma bolha. E aí nesse sonho as crianças chegavam. É assim que as crianças chegam na escola, e é assim que as crianças chegam na igreja. Presta atenção, pai e mãe. Nesse sonho as crianças chegavam mordidas por lobos, Cida. Mordidas por lobos em várias partes do corpinho delas. E aí nós, como professoras, no sonho estávamos de jaleco branco, porque nós íamos cuidar das feridas das crianças. Hoje você é um adulto que talvez você não foi curado e não cuidaram de você quando você era criança. E pare de jogar a responsabilidade aos homens que deixaram de cuidar de você. Hoje você tem Cristo, cara, e Cristo é suficiente para a sua cura. Reaja, por favor, largue o seu cântaro. Talvez seu cântaro seja a sua razão, e talvez você até tenha razão, mas quem anda com Cristo deixa a razão de lado. Você precisa reagir. Nós precisamos ir para o céu, e a única coisa que a gente leva para o céu são pessoas. Nós cantamos que a cidade desceu, e nós iremos encontrar com Cristo. Por que você não pode encontrar com Cristo já, meu querido? De segunda a sexta Jesus existe, não é só no domingo. Ele está esperando para te encontrar. Eu vou fazer uma pergunta para você, e eu espero que você reaja. Porque se você não reagir, tem algo de errado com você. E você procure os pastores para conversar sobre sua vida espiritual. Se você pretende pagar o preço, você precisa deixar o seu cântaro aí no seu lugar e vir aqui na frente. Abandone o seu cântaro. Abandone. Abandone o seu orgulho. Abandone o seu medo. Abandone. Saia da zona de conforto. Avivamento não é lugar de conforto, é de desconforto. Saia do seu lugar. Seja resposta de oração para um amigo do colégio. Seja resposta de oração para o seu pai. Seja resposta de oração para a sua esposa, para o seu marido. Não dá para permanecer dessa forma. Nossa, meu coração está doendo. Não haja pela emoção, haja por decisão.